Ok, pessoal, vamos à nossa aula de física. Vamos falar de dilatação térmica. Então, escrevi com uma caneta bem forte aqui para a gente ver. Física. O assunto nosso. O nosso assunto é dilatação. A dilatação ocorre nas três dimensões: comprimento, largura e altura, que dá o volume. Para fins didáticos, a gente vai falar das três separadamente. Então a gente vai ter aqui uma dilatação ou contração, também pode ser contração térmica, ou seja, ocorre em função da variação de temperatura. Linear, eu vou escrever assim porque eu vou escrever as outras também. Uma dilatação térmica superficial e uma dilatação térmica volumétrica, tá? Bom, o que acontece? Nós vamos estudar uma de cada vez. O aumento ou a diminuição ou contração térmica linear ocorre em uma das dimensões, uma das três dimensões, aquela que for maior. Então, vou começar por aqui pela dilatação térmica linear. Então, vamos lá. Considere uma haste de qualquer material, metal, madeira, uma haste de comprimento inicial L0. Bom, eu ainda tenho que levar em consideração a sua temperatura inicial. Então, vou colocar bem aqui. Temperatura inicial θ0. Depois eu vou escrever o nome dessas letrinhas. E coeficiente de dilatação. Coeficiente de dilatação térmica linear, alfa. O alfa depende do material de que essa arte é feita, é produzida. De que material ela é. Ela vem daí. Então, vou desenhar uma haste. Uma haste de comprimento inicial L0. Devido a uma variação de temperatura, um aumento, digamos, ela fica maior. Então, seu comprimento agora aumentou, pode também diminuir. Esse aumento no comprimento, experimentado por esta haste, é uma variação do comprimento. Essa variação a gente vai chamar de delta. E como é que eu acho essa variação do comprimento? Ela vai ser delta L, variação do comprimento, é o comprimento final menos o comprimento inicial. Então, fazendo isso, a gente vai determinar a variação do comprimento desta haste. Agora, pessoal, agora a gente vai ver o seguinte.
O aumento do comprimento é proporcional ao coeficiente de dilatação e à variação de temperatura. Como é que se dá isto tudo? Vamos lá. O coeficiente de dilatação térmica linear é alfa. Vou colocar o nome dele assim. E varia para cada material e para cada variação de temperatura. Tá? Então o alfa varia. Ele varia pouca coisa, mas ele varia. Então, se você aumentar 1 grau, então o alfa vai aumentar também. Se você diminuir 1 grau, ele também vai diminuir proporcionalmente, tá? Então, o que vai acontecer? Esse aumento linear, ou esta variação do aumento, ΔL, é proporcional ao comprimento inicial, ou seja, ele depende do comprimento inicial, ele depende do alfa, e ele depende da variação de temperatura. Tá? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a variação do comprimento, ΔL, que é L menos L0, precisa obrigatoriamente do comprimento inicial, do material de que é feito a haste e da variação de temperatura. Eu vou escrever aqui a variação de temperatura como Δθ. Portanto, o comprimento final, L, vai ser... Vou passar esse L para o outro lado. Veja que vou usar uma equação simples, né, para determinar o valor do L, que é o comprimento final. Vai ficar L, ele é menos, passa para o outro lado, fica mais L0 vezes alfa vezes Δθ. Agora, se eu colocar o L0 em evidência, então o comprimento final vai ficar L, que multiplica L0 dividido por L0 dá 1, L0 dividido por L0 dá 1, não preciso colocar 1, mas se eu quiser colocar, até posso. Então, o comprimento final é uma função do comprimento inicial, do alfa e da variação de temperatura. O que acontece? Uma variação de temperatura, quando você for fazer a conta, é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, grosso modo, é isso. Então, a variação é θ menos θ0. Ok. E agora? Isso aqui não vai servir mais pra gente. Agora, o que eu preciso saber está na tabela. Uma tabela de valores. Vou mostrar para vocês aqui uma tabela. Olha só. Aqui na nossa tabela tem o material de um lado e o coeficiente de dilatação do outro lado. Por exemplo, chumbo, alumínio, latão, prata, cobre, ferro, aço, vidro comum e vidro pirex. São alguns elementos dessa tabela. Claro que existem os outros elementos ainda. E esses valores nas nossas contas, geralmente eles são dados em números decimais. E esses números decimais são colocados para nós em notação científica. Tá? 10 elevado a 1 alguma coisa. Então, olha só. Aqui, a unidade de alfa
Eu dando essa sacola. É. Peraí. Saiu. Bom, então, quando a gente for fazer alguma conta que tiver necessidade de procurar aqui no alfa, você vem aqui na tabela, olha esse valor, faz. Volta e meia é necessário você fazer um ajuste no expoente aqui, mas a gente vai ver como é que faz isso. Tá? Bom, é importante a gente ainda perceber que é possível você obter alguns valores através de um gráfico, por exemplo. Você vai pegar o gráfico, começar aqui com vocês. O gráfico da dilatação, o gráfico da dilatação térmica quando você tem valores dos comprimentos e valores das temperaturas, L e θ, eles vão se apresentar assim para você. Ó. Deixa eu colocar bem aqui. Vou colocar assim. Então, o eixo dos Y, o eixo do X. Olha, pessoal, em geral, o eixo do X é onde a gente vai colocar as temperaturas, tá? E aqui você tem o eixo dos Y e aqui a gente vai colocar os valores dos comprimentos. Então, tem aqui, vou colocar aqui um gráfico linear, né? Você já percebeu? Aqui um valor. Certo? Então, ora, as temperaturas a partir de zero, de uma temperatura inicial, θ0, até θ, que é a temperatura final, e um comprimento inicial até um comprimento final L, e assim que a gente está colocando, o inicial a gente coloca o zero, um zerinho aqui, e o final coloca sem zero mesmo. Então, no caso do L, é L0, de L0 até L, e de θ0 até θ, dessa maneira. Bom, a reta paralela ao eixo do X, onde está a temperatura, forma com o gráfico um ângulo, e esse ângulo determina aqui o produto alfa L0. Depois nós vamos falar disso, tá? Então, olha só. Tá. Por aqui a gente começa a pensar no seguinte, tá? Por aqui dá para fazer várias coisas, mas principalmente o que a gente quer é isso aqui, ó. Se você olhar para cá, ó, a temperatura final menos inicial é Δθ. E se você olhar para cá, ó, L menos L0 é ΔL, tá? Então, por aqui você vai conseguir fazer aqui a determinação. Quer ver? Olha só. Vou te mostrar bem aqui. Vou começar por aqui, ó. L menos L0. Aqui. Você vai obter alfa vezes L0, que está bem aqui, ó, vezes a temperatura final menos a temperatura inicial. A gente chama de θ0. Bom, pessoal, o que a gente vai ver agora é como é que é feita a construção do gráfico, né? Então, vou escrever bem aqui, ó. A
gente vê ele no gráfico da dilatação térmica linear. Bom, aqui tem um elemento de matemática que a gente não precisa saber agora, mas a gente vai fazer o seguinte: como esse aqui é um plano cartesiano, no eixo do x nós vamos colocar a temperatura, no eixo dos y nós vamos colocar o comprimento. Então vamos colocar uma temperatura qualquer aqui, θ0, até uma temperatura θ, tá? E um comprimento que varia de L0 até L. Agora, pessoal, tem um elemento de matemática bem aqui, que eu não vou falar com vocês ainda, vou só explicar um pouquinho o que é, depois a gente vai ver lá dentro de matemática. Para alguns que vão se lembrar, outros não vão lembrar, mas para alguns que vão se lembrar, esse φ aqui, este φ se chama coeficiente angular da reta do gráfico, que é essa linha vermelha, que está associado ao α vezes L0. Nós não vamos fazer nada disso ainda. Eu não vou falar disso para vocês, tá? Vamos deixar esse elemento de matemática o professor de matemática explicar para vocês. Ou se a gente tiver tempo depois a gente pode fazer também. Mas por que, professor? Bom, tem gente curiosa já, porque assim, ó, essa amplitude aqui do gráfico, formado por essa linha pontilhada e essa linha vermelha, essa, que você está vendo bem aqui, ó, esse ângulo φ, ele determina o coeficiente angular da reta. O que é o coeficiente angular da reta? É a inclinação da reta. O que é essa inclinação da reta, professor? É a tangente de φ. Perceberam por que eu não quero entrar nesse mérito aqui? É a tangente de φ. Eu vou fazer a tangente de φ e vou obter no final α vezes L0. Então não quero entrar nesse mérito agora. Tá? Então a gente vai fazer da seguinte maneira. Tá, professor, eu não vou fazer mais conta. Vamos escrever que a tangente de φ, que é o cateto oposto, L menos L0, sem entrar no mérito da tangente, tá? Dividido pelo cateto adjacente, que é θ menos θ0. Como a tangente de φ é α vezes L0, a tangente de φ é α vezes L0, que vai ser L menos L0 sobre θ menos θ0. Tá, vamos ver. Aqui é o comprimento final menos o comprimento inicial. E aqui a temperatura final menos a temperatura inicial. Coloco mais para cima. Bom, o que eu faço aqui? Eu vou multiplicar cruzado. Então, eu vou multiplicar cruzado, vou multiplicar assim. Tá? Daí o que vai acontecer? Quando eu multiplicar uma vezes L menos L0, eu vou obter L menos L0 vezes 1. E multiplicando α L0 vezes θ menos θ0, fica assim. Um pouquinho mais para cima. Eu vou só dar uma arrumada nisso aqui. L menos L0, que é o comprimento final menos inicial. Alfa L0. Aqui dá para substituir o θ menos θ0 pelo delta θ, que é variação de temperatura. Aí você vai perguntar, professor, não poderia fazer a mesma?
mesma simplificação aqui, pode sim, L menos L0 é ΔL, mas por que eu não vou fazer? Porque eu estou olhando para esse L0 e esse outro L0. Vou fazer o seguinte, vou pegar esse L0, vou passar para o outro lado, tá? Você vai ficar com L, que é o comprimento final. Esse L0 tem sinal de menos, fica mais alfa, L0, delta, teta. Tá, e por que eu fiz isso? Porque o L0 a gente coloca em evidência. Vou colocar aqui para cima. Então vai ficar assim, ó. Eu vou colocar o L0 em evidência, ou seja, eu coloco o L0, aí eu abro um parêntese e divido a expressão pelo L0. Então, L0 dividido por L0 vai dar 1. L0 dividido por L0 vai dar 1. O que ficou? O alfa vezes 1 vezes o delta teta. Tá, isso aqui é uma expressão que determina o comprimento final da haste. Tá? Esse é o comprimento final da haste. Claro que eu estou fazendo isso aqui a partir do gráfico. Tá? Bom, vou dar um pause aqui. Tá, nós vamos pegar outro caminho agora. Bom, a partir de L igual a L0, que multiplica 1 mais alfa delta teta. Vou desmontar esse gráfico aqui, ó. Como é que eu vou fazer? Vou explicar bem aqui, ó. Vou usar a propriedade distributiva bem aqui, tá? Isso aqui é multiplicação. Ó, então eu vou multiplicar. L 0 vezes 1 é L0. Alfa delta teta vezes L0 é alfa L0 delta teta. Mas por que eu vou colocar o... Para ficar mais fácil de ouvir o L0 aqui na frente. Então vai ficar L0 vezes alfa vezes delta teta. O senhor está desfazendo o que o senhor fez, ele está fazendo o contrário. Tudo bem, é isso mesmo que eu estou fazendo. Vou passar para cá. Então ele tem sinal de mais, vai passar para cá com sinal de menos. Então, ele vai ficar L0 vezes alfa vezes delta teta. Quem é L menos L0? Lá atrás a gente viu que isso aqui é uma variação do comprimento. Variação a gente chama de delta. Então, delta L é igual ao comprimento inicial vezes alfa vezes delta teta. Pronto, a gente já foi para trás, já foi para frente e a gente tem uma formulazinha que a gente vai utilizar sempre que for necessário calcular a variação do comprimento de uma haste. Ela varia em todas as direções, mas quando a principal medida é o comprimento, então a gente vai fazer a variação do comprimento. Bom, ok, pessoal, vamos continuar aqui. Mas para a gente continuar, vou fazer um exemplo para ti. Vou te mostrar aqui esse exemplo que está bem aqui, olha. Deixa eu ver bem aqui, exercício resolvido. Cadê o exemplo? Aqui, ó. Exercício resolvido bem aqui, ó. Não sei se você consegue ler, mas tenta ler aí. Ó. Com a finalidade de compensar a dilatação que ocorre nos trilhos de uma estrada de ferro, é deixado um vão ou folga de 0,036% do comprimento de cada barra. A temperatura é de 20 graus. Calcule o coeficiente de dilatação linear do ferro se aos 50 graus as extremidades dos trilhos se tocam.
Ih, professor, como é isso? Como é que é isso? Como é que a gente resolve isso? Vamos lá, esse exemplo já chegou chegando. Então, olha lá, vou escrever aqui resolução, tá? Vou alinhar aqui a minha folha de papel, que ela não está alinhada. Vai ficar assim, resolução. E nós vamos ver alguns dados do problema. Vamos pegar o que está mais perto. O que, por exemplo, professor? Essas buzinas que vocês estão ouvindo aí, é porque eu estou bem pertinho da janela aqui. E fechar a janela não resolve. Então, quais são os dados do problema? Bom, o que está mais perto, vou pegar aqui a variação de temperatura. Delta θ é a temperatura final menos a temperatura inicial. Tá? Essa arrumação é feita a 20 graus. E quando ela está a 50 graus, então qual vai ser 20 graus, temperatura final menos a temperatura inicial? Tá, de novo. Vamos lá, pessoal, vamos ver como é que a gente faz isso, olha só. Vou pegar os dados do problema. Esses dados são os seguintes, vou pegar o que está mais perto de mim, como a variação de temperatura, por exemplo. Variação de temperatura, delta θ, é a temperatura final menos a temperatura inicial. A temperatura final é 50 e a inicial é 20, que vai dar uma variação de temperatura de 30 graus Celsius. É isso que eu sei. Ele quer que a gente determine o coeficiente do ferro. Coeficiente de dilatação linear do ferro. Como é que eu vou fazer isso? Eu não sei, vou deixar bem aqui então. E ele diz que os trilhos colocados topo a topo, né, vão se encostar quando a temperatura chegar a 50 graus. Então vai haver uma variação de temperatura. E essa variação de temperatura a gente chama de ΔL. Que ΔL vai ser 0,036% do comprimento inicial. É isso que eu sei. Bom, dá para arrumar um pouquinho mais isso aqui fazendo o seguinte, ó. 0,036% por 100 vezes L0. Agora vamos arrumar. Quero que você guarde a formulazinha de variação de comprimento, de aumento linear, é ΔL, que é L0 vezes alfa vezes Δθ. Professor, vai ser sempre assim a variação do comprimento? A variação, o aumento linear, vai ser sempre assim, a gente sempre vai utilizar essa formulazinha. Tá, o que eu tenho então para substituir na fórmula? Eu tenho a variação do comprimento, que é isto aqui, ó. Eu vou colocar aqui tudo para você ver. Eu vou deixar assim, que no final eu quero te mostrar uma coisa aqui, ó. 0,036 sobre 100 vezes L0 igual a L0 vezes alfa, notem que o alfa é o que ele quer, vezes a variação de temperatura, que é 30. Ficou desse jeito. O que dá para fazer aqui nesta equação? A gente pode simplificar para ficar um pouquinho mais simples aqui, nossa conta. Tá? Simplificamos o L0. Como ele quer que a gente calcule o alfa, e o alfa está no segundo membro, a gente pode colocar no primeiro membro. Trocando de lado aqui os membros, alfa vezes 30
igual a 0,036 sobre 100. Bom, deixa eu te mostrar outra coisa bem aqui, olha. Esse 30 que está multiplicando, ele passa aqui para baixo, multiplicando 100. Vai ficar 30 vezes 100. Eu vou fazer para não confundir. Então vai ficar 0,036 dividido, olha, que esse 30 vai passar aqui para baixo e vai ficar do lado do 100, do lado multiplicando, tá? Então, isto aqui, gente, ó, dá para transformar numa potência de base 10. Eu vou te falar como é que eu transformo esse número numa potência de base 10 bem rapidinho, sem muito esforço. Ó, 3 vezes 1 é 3, vezes 10, aí quantos zeros tem aqui? 1, 2, 3 zeros. Então, eu vou colocar 10 elevado à terceira, tá? Eu vou te mostrar outra coisa, bem aqui, ó, eu vou dividir, bem aqui, ó, 36 dividido por 3 dá 12. Pessoal, e esse 0, eu vou colocar 0, 0, eu vou colocar o 0, a vírgula, 0, e o 36 por 3 vai dar 12. E esse 10, o que eu vou fazer com ele? Com 10 elevado à terceira, ó, presta atenção, eu vou colocar ele para cima, vou tirar ele daqui de baixo e levar ele para cima. Só que se eu colocar 10 elevado à terceira, eu peguei o número que estava embaixo e levei ele para cima. Então eu modifiquei esse número. E eu não quero modificar esse número, eu quero que ele seja o mesmo número. Então eu vou trocar o sinal bem aqui, ó. Então quando ele está embaixo aqui, no denominador, e você leva ele para cima, você troca o sinal. Tá, eu vou te mostrar outra coisa agora. Geralmente essa resposta não está assim. Quando você olhar na tabela, lá na tua apostila, ele está em notação científica. O que ele está fazendo aí? Eu estou pegando a vírgula que está aqui, levando para cá. Ao fazer isso, ao deslocar a vírgula para a direita, eu estou aumentando 2 casas decimais. Para compensar e para que ele seja o mesmo número, eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir 2 casas do outro lado. Vou reescrever esse número agora, ele vai ficar assim, ó, 1,2 vezes 10 elevado a menos 3 com menos 2, menos 5 sinais iguais, soma e conserva o sinal. O alfa tem uma unidade, tem uma bolinha aqui de grau, o C de Celsius e o menos 1. Por que, professor, menos 1? Porque ele estava embaixo aqui e ele foi colocado para cima, então preciso trocar o sinal. A gente chama isso de recíproco. Tá? Então, alfa é 1,2 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius recíproco. Então, o fato de tirar esse C daqui de baixo e colocar ele para cima, trocar o sinal, você chama ele de recíproco. Então, pronto. Tá bem aqui, ó. Tá? É assim que se faz. Vamos para o próximo exemplo. Ok, pessoal. Vamos fazer o exemplo número 2. Considere 2 barras metálicas distintas. Seus comprimentos iniciais a certa temperatura são L01 de 6 metros e L02 de 15 metros. Essa diferença de 9 metros deve permanecer constante à medida que a temperatura for aumentando. Para que isso aconteça, qual deve ser a razão entre os coeficientes de dilatação térmica linear das barras? Problema bem difícil. Ok, pessoal. Esse problema eu tenho... Deixa eu te mostrar uma coisa aqui, que é o seguinte. Deixa
Deixa eu te mostrar uma coisa. Vou escrever solução aqui. Funciona assim, ó. Eu tenho duas hastes metálicas, uma com 15 metros de altura, a outra com 6 metros de altura. Independente da variação de temperatura, elas vão manter aqui o mesmo desequilíbrio. Então, por exemplo, você tem uma diferença aqui, um desnível de 9 metros. A temperatura vai variar para mais ou para menos e ele vai se manter aqui nesses 9 metros. Aí, como eu não posso mudar nada na temperatura e nem no comprimento inicial de cada um, então quem é que pode ser modificado aqui? Nesse caso, os coeficientes lineares. Então tá, vamos lá. Ou seja, a variação do comprimento da barra 1, que a gente vai chamar de delta L1, vai ser igual à variação de comprimento da barra 2, que vamos chamar de delta L2. Tá, então isso quer dizer que como aqui é alfa 0,1, L01, vezes a variação de temperatura delta θ, que vai ser a mesma nos dois casos, vai ser alfa 0,1, opa, já errei. Então, olha só, nós temos duas barras de comprimento diferentes. Eu vou colocar aqui uma barra de 15 metros e outra barra de 6 metros. A diferença entre elas é 9 metros. Essa diferença deve ser mantida. Como a variação de temperatura é a mesma para as duas, então a solução do problema está no alfa. Vamos lá. Vamos fazer assim. A variação de comprimento ΔL da barra 1 vai ser igual à variação de comprimento ΔL da barra 2. Como assim, professor? Ora, a barra L1 vai sofrer uma variação de comprimento e deve ser igual à variação de comprimento da barra L2, ou seja, ela deve manter aqui os 9 metros de diferença. Tá, como é que eu faço isso? Então, a variação de comprimento tem uma formulazinha que é a alfa 1 vezes L1 vezes delta θ, vai ser o mesmo para os dois, que vai ser igual a delta L2, que é o delta L2, vai ser alfa 2 vezes L2, que é a barra 2, vezes delta θ. Por que o delta θ não é 2 nenhum? Porque a variação de temperatura é a mesma para os dois. Bom, agora notem o seguinte, nessa equação eu vou cancelar isso daqui, o delta θ, porque está de um lado e do outro da equação, são iguaizinhos. Vou pegar o que sobrou. O que foi que sobrou? Sobrou alfa 1, L1, e do outro lado, alfa 2, L2. Tá, eu quero saber qual é a razão entre os coeficientes das barras. Como é que é a razão? A razão é a divisão de uma pela outra. Então eu vou pegar esse alfa 2 e vou trazer para cá. Agora nota o seguinte, olha, ele está multiplicando, vai passar para cá dividindo. Isso é uma razão, tá? A mesma coisa eu vou fazer com L1,
que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Ah, professor, tudo bem. Tá, mas esta razão aqui, ela tem que ser um número. Tá, então que número é esse? Vamos lá, que número é esse aqui, ó? A razão de aumento vai ser de... Espera aí, deixa eu fazer a minha conta aqui, só um minutinho. Dá um pause break aqui. Ok, pessoal, vamos lá. Bem, o comprimento da barra 2 é de 6 metros e da 1 é de 15 metros. Bom, precisamos fazer uma conta aqui. Eu posso simplificar? Pode. Posso simplificar aqui por 3. Por 3. Então, embora eu reescreva aqui, eu vou ter que fazer mais para frente. Então eu tenho por 3 dá 2, por 3 dá 5. 2 sobre 5. Vou ter que fazer essa conta aqui, ó. Vou deixar em forma de número decimal. É fácil de fazer, basta multiplicar aqui por 2, que dá 10, por 2 dá 4 décimos. Ou então você vem para cá, ó, 0, coloca o 0 aqui, fica 20, 20 dividido por 5 vai dar 4. Então, a razão entre os coeficientes das barras 2 e 1 é de 0,4. Acabou. Agora, pessoal, vamos falar de dilatação superficial. A gente está falando de dilatação térmica, ou seja, em função da temperatura, dilatação térmica superficial, ou seja, da superfície, da área. Então vamos considerar aqui, vou escrever bem aqui, ó. Considere a área inicial A0, a temperatura inicial θ0, tá? Isso quer dizer que vou fazer um desenho aqui. Vamos supor que você tenha uma superfície plana, mais ou menos assim, um retângulo, né, de medidas A e B, por exemplo, né? Então o que você tem aqui? Você tem uma área. A área é um lado vezes o outro lado. Você tem uma área. Acontece que se você aumentar a temperatura para uma nova temperatura, vou colocar aqui uma temperatura θ, então esta área vai aumentar um tanto. Estou exagerando aqui, tá? Um exagero bem grande. Então, você vai ter uma área maior por conta de uma temperatura que passou de θ0 para θ maior que θ0. Então você tem uma variação nesta área. E essa variação vai se chamar de ΔA. ΔA. Ou seja, você tem uma área maior. Esse aumento na área